Nós fizemos R$ 1 milhão de faturamento no primeiro ano, 30 milhões no segundo, 600 no terceiro. Esse ano a gente vai para pelo menos 1,2 bi. A gente tem mais de 1.500 agentes que trabalham 24/7. A gente tem áreas inteiras autônomas. A gente tem áreas sem supervisão humana, inclusive. O que é que eu acredito? Eu acho que as empresas elas não vão sobreviver sem isso mais. A gente vai ver muita empresa de um homem só dominando o mercado, empresas gigantescas morrendo de dia para a noite. Meus principais clientes são americanos, europeus. É muito mais fácil vender para quem já entende esse jogo e já está jogando ele. Se você não é capaz de apaixonar uma pessoa pela sua visão, você não vai vender nada. Então, fala, meu consagrado, minha consagrada, Felipe Gobi aqui, interrompendo rapidamente o seu podcast para um recado importante. Olha só, eu estou começando um time interno de IA que vai trabalhar comigo no desenvolvimento de projetos com inteligência artificial e automação, vibe coding. Eu estou começando esse time agora aqui dentro da Vita Science e eu estou recrutando pessoas para trabalhar lado a lado comigo. Só para te dar um contexto, tá? A Vita Science é uma empresa de saúde e suplementação que está no mercado desde 2019 e ao longo da nossa jornada a gente já faturou mais de 200 milhões de reais pela internet, então os projetos serão grandes, vão reduzir bastante custo, vão ganhar eficiência, vamos descobrir bastante coisa nova junto. Então, se isso te interessa, você já tem experiência com N8N, Vibe Code, inteligência artificial, aplica aqui embaixo, deixando o link e boa sorte, quem sabe a gente não trabalha junto. É isso aí, bom episódio. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Felipe Gobi aqui. Hoje eu tenho a honra de receber Isaías Pertrelli, um cara que eu conheci recentemente, mas o que chegou dele e das empresas dele para mim, rapaz, foi complicado. Acho que vou tentar fazer perguntas ao nível desse cara, só que ao invés de eu ficar falando sobre ele, eu queria, Isaías, te agradecer pela presença aqui. Cara, começa se apresentando para a galera o que você faz hoje e como é que a gente pode começar esse papo. Eu sou Isaías Pertrelli, sou fundador da Blue Company, da Inventa, da Navi, CEO de outras 14 empresas e contando. É isso. Tenho 32 anos, né? Estou ficando velhinho já, mas sou apaixonado por tecnologia, aficionado por inteligência artificial, tenho superdotação em altas habilidades e não paro de estudar e trabalhar. Você esqueceu de falar que a Blue Saúde, só dá o tamanho para a galera entender o crescimento da empresa, só para a gente poder ter uma dimensão do que é essa empresa e qual o tamanho dela. A Blue é um plano de saúde com foco em tecnologia e personalização de atendimento. Nós fizemos R$ 1 milhão de faturamento no primeiro ano, 30 milhões no segundo, 600 no terceiro. Esse ano a gente vai para pelo menos 1,2 bi. Cara, esse crescimento, para quem está escutando a gente, é um negócio muito fora da curva. E, Isaías, eu sempre gosto de bater um papo aqui, cara, a respeito de modelo de negócio. Cara, tudo começa, acho que, com modelo, né? Eu tenho certeza que se tivesse um modelo ruim, a Blue Saúde, por exemplo, outras empresas que eu tenho certeza que está criando, que vão ter muito sucesso também, não conseguiriam sustentar um crescimento desse, que já assim, é fenomenal o negócio, né? Cara, ao que você atribui esse crescimento todo em termos de modelo de negócio? O que é um modelo de negócio para você que seria um modelo sustentável, forte, que permite o crescimento com margens interessantes? Né? Como assim? Em 4 anos, 1 bilhão. Como que é isso, cara? Basicamente, só acredito em negócios que tenham inteligência artificial como base, né, para o negócio escalar e crescer, e pessoas, né, um time muito bem alimentado de uma cultura forte e poderosa para fazer isso acontecer. Esse movimento já é um movimento que eu não me considero o precursor dele, é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Eu fiz isso no Brasil, mas se você observar aí, a gente tem algumas empresas fora do Brasil que conseguiram esse resultado, ou seja, são empresas que têm um número de colaboradores bem menor que a maioria das empresas e um resultado, né, um faturamento por colaborador que é expressivo de um montante que assusta. Justamente por isso, porque são empresas que usam inteligência artificial, AI First, na verdade, como base. A empresa é uma empresa de inteligência artificial no segmento, né? Então, a Blue é isso, na base, no seu modelo de negócio, né? A gente tem mais de 1.500 agentes que trabalham 24/7. A gente tem áreas inteiras autônomas. A gente tem áreas sem supervisão humana, inclusive. A gente já está nesse nível. Então, a gente foi jogando o jogo de automatização desde o começo e isso só foi escalando, né? Até o ponto da gente conseguir ter áreas autônomas, como hoje a gente tem, áreas que você não tem nenhum humano, inclusive o gestor dos outros agentes é um agente que gerencia.
Cara, isso parece muito utópico para quem está começando a mexer. E vocês começaram quando a IA era muito fraca, né? Em 2022 era fraca. Sim. Era ruim. Os modelos eram ruins, vamos combinar assim, né? A gente começou mais com automação do que com AI. Só que a gente já era apaixonado por isso, então a gente ficava esperando o que é que a gente ia ter, né? O que é que vem por aí. Do jeito que a gente já faz hoje. Por exemplo, ontem foi o lançamento do GPT-5 aqui e foi Copa do Mundo, né? A gente põe o telão e fica todo mundo assistindo. A nossa Copa é essa. Então, é muito diferente como nós absorvemos isso nesse mundo. E eu entendo as pessoas não entenderem, porque elas vivem em outro mundo, né? Eu costumo dizer que a gente é parte das empresas do novo mundo. São poucas, e são poucas que vão sobreviver do mundo atual. Esse é um fato, em 2 anos a gente vai ter aí um impacto muito grande na economia global. Como é que você... Ô, Isaías, deixa eu explorar um pouquinho a sua cabeça, cara, porque assim, eu vi o podcast do seu sócio lá na Forbes, do seu sócio comercial, o cara da veia comercial da venda, e pelo que você tá me falando, cara, vocês uniram, para mim, o melhor dos dois mundos, que é essa veia comercial muito forte, junto com tecnologia e inteligência artificial. Cara, tá aí o resultado, não tem muito o que falar, né? Mas o que você me disse, cara, é que você começou assim já lá atrás, vocês já idealizaram o negócio para ser um negócio mais enxuto, mais automático. Como que, cara, qual que é a sua visão de negócio, velho? Porque assim, só para te dar um contexto, eu já conversei com, sei lá, uns 60 empresários aqui, desde gente do digital que vendeu empresa por bilhão, o cara que já fez exit de 3, 4 empresas, o cara que está no digital, vou me colocar junto dessa galera. E o pessoal fala assim, cara, cada um fala uma coisa. Criar um negócio digital é muito fácil. Você bota uma oferta, roda tráfego, você faz isso, faz aquilo, e cada um tem uma visão de negócio. Qual que é a sua visão, cara? Qual que é a sua visão pro negócio que vocês estão desenvolvendo aí, e até pegando um pouquinho do futuro que você falou agora, que, daqui a 2 anos, o que você enxerga que a gente não enxerga? Tanto em fundação do negócio, quanto na sobrevivência e na escala dele. Primeiro, eu acredito que na fundação do negócio você precisa que a cultura seja muito bem enraizada, né? Então, eu priorizei pessoas que não tinham uma formação, um grande currículo, que não fossem os grandes especialistas da área, mas sim fossem pessoas muito jovens que tivessem com o disco rígido ainda, falando em uma linguagem antiga, um disco rígido ainda com muito espaço para explorar, para que você consiga, de fato, gravar coisas ali naquelas pessoas. Então, a gente começou desse jeito, né? Tanto é que meus heads são todos novos, minhas diretorias são todas... Assusta, geralmente, quando você chega numa rede de hospital muito grande, né, e tal. Então, as pessoas não estão esperando nada disso. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas... A gente tem hoje muita gente que critica as gerações mais jovens, né? E eu acho que tem muito disso. Tem gente que não está nem aí para nada, mas se você consegue criar uma cultura para que essas pessoas se sintam parte disso, cara, você não tem funcionário, você tem sócios. Então, esses caras carregam o seu negócio por você, com você, são apaixonados pelo que eles estão fazendo, e isso leva você mais longe, porque, imagina, aquele ditado antigo, né, que nunca vai morrer o olho do dono que engorda o gado. Agora, imagina o olho de todos os donos. É basicamente isso. Então, a gente tem uma empresa que todo mundo tem essa visão. A nossa equipe foi fundada com base nessa visão. E a outra coisa que a gente sempre teve como base foi: as empresas, elas nunca conseguem ter processos estruturados. No começo elas não têm porque são pequenas, no futuro elas não têm porque cresceram de forma muito desordenada e não conseguiram construir esses processos e ficaram inchadas, gigantes, e é mais do mesmo. A gente viu isso acontecer de perto, inclusive com parceiros comerciais que a gente teve, que são gigantes, e quando a gente foi ver dentro de casa, a gente viu que a gente precisava construir coisas para entregar para o cara, porque ele não tinha o mínimo. Então, o que a gente olhou desde o começo foi: como é que eu estruturo esses processos? Eu sou um cara de processos, as pessoas que estão ao meu redor sabem disso, inclusive meu sócio é comercial, isso incomoda muito ele. Hoje mais não, mas assim, no começo dava muito trabalho. Por quê? Porque o comercial quer vender, o comercial quer chegar, quer fazer o barulho. E para mim, tudo funciona dentro de uma estrutura que eu preciso ter uma construção, até porque depois eu preciso fazer isso ser replicável, ser escalável, né, ser alcançável sem o meu braço manual. Então, foi, assim, divisor de águas para a gente olhar para tudo isso dessa forma. Tanto é que todos os outros negócios que eu construo desse jeito.
A Blue tem uma estrutura hoje que eu tenho os diretores, aí dessa diretoria eu tenho os heads, esses heads possuem seus líderes de squad e os squads possuem grupos de no máximo 6 pessoas. Então, todas as áreas que começam a ter processos maiores, precisam de mais gente, essas áreas, de novo, são divididas. Então, nunca pode ser mais de 6 pessoas. Por quê? Porque é uma visão também que eu tenho, né, que a comunicação até 6 pessoas ainda é viável. Nem é o ideal, mas ainda é viável. Depois disso, a gente tem uma comunicação quebrada. Então, são pequenas coisas, né, dentro da nossa estrutura organizacional que fazem uma diferença gigantesca quando você vê o resultado final. Ô, Isaías, cara, genial essa parada. Isso a gente tem... Não é só a gente, né? Todo mundo tem problema com comunicação. Vocês conseguiram resolver isso ou isso ainda continua um atributo humano que, cara, isso aqui você vai ter que fazer bem feito, não tem automação, não tem passagem de bastão, não tem nada. Dá para facilitar, mas você ainda vê que é uma coisa primordial, assim, essa comunicação, por isso manter os times enxutos? E quantos liderados diretos você tem? A comunicação sempre vai ser um problema, porque nós temos uma comunicação que ela não é a mais evoluída, digamos assim, né? A fala, ela não é uma comunicação evolutiva, a nível evolutivo é uma comunicação burra, né? Primeiro que a gente parte de uma comunicação que não existe pensamento encadeado. Hoje, quando a gente fala de modelo de linguagem, a gente está olhando muito para isso. Quando você pensa em algo, você só consegue pensar naquilo e tem um caminho, uma estrutura para aquilo acontecer. E você, para fazer isso funcionar, você precisa comunicar de outra forma que não é a fala. Você precisa pegar um papel, anotar um step by step, você precisa desenhar no computador um fluxograma, né? Você não consegue fazer com a mente humana isso. Então, a gente costuma fazer exatamente o que é, assim, inútil. A gente comunica verbalmente e essa comunicação verbal não tem resultado prático porque a gente sequer consegue explicar de forma clara aquilo que a gente quer que seja feito. Então, dentro de casa, assim, não tem nada que seja permitido uma comunicação verbal. Então, as áreas podem se comunicar verbalmente, só que a formalização de tudo tem que estar feita. Então, as pessoas não conseguem pedir uma coisa para um outro setor, solicitar uma coisa para alguém e a pessoa ir lá e fazer. Não tem essa possibilidade. As coisas ficam dentro de caixinhas, né? Eu sou maluco da organização mesmo, assim, nesse sentido, eu acho que a galera, no começo, a galera pirava. Porque as pessoas custam a entender isso e elas acham que, tipo assim, cara, não faz sentido. Cara, eu quero só comunicar um negócio aqui, eu quero só pedir uma ajuda aqui. É uma bobagem. Não é. Nunca vai ser. E essa bobagem gera uma outra pequena bobagem que no final tomou um tempo de um colaborador que estava atendendo a outra demanda. Então, os processos ficam completamente desordenados na maioria das grandes empresas do mundo, né? Inclusive as de tecnologia. Então, a gente tem um olhar muito, assim, preciso em relação a isso. E eu acho que foi fundamental essa minha visão em relação a processos. E vocês fizeram isso desde o início, né? Vocês já tem aquela máxima assim, não, cara, vai engessar um negócio que está crescendo. Você pegou justamente o contrário. Nasci engessado e cresci 10.000% em 3 anos. Beleza, escolhe o seu caminho, né? Na loucura ou na parada. Cara, essas coisas que você fala... Organizado, cara. Dá para você ser louco e organizado. As pessoas me acham louco em vários sentidos, inclusive na organização. Entendeu? Porque não é porque você... E principalmente hoje com tecnologia, hoje a gente não tem nenhuma dificuldade de fazer com que as coisas tenham processos amarrados. As pessoas querem uma preguiça assim absurda de fazer. Então não dá. Para mim não funciona. Não fica dentro do meu ecossistema, não consigo. Perfeito, cara. Eu sou um controller. De essência, eu sou um controller. Eu quero saber tudo. Então, eu tenho hoje... A Blue tem inteligência artificial, que é o Heart, né? Que funciona para a Blue como um todo. É o coração da empresa. Então, o Heart sabe de tudo. Então, basicamente, a gente tem uma coisa aqui que eu acho que é o sonho de qualquer empresa, né? Porque eu, como dono, em qualquer lugar que eu tiver, a hora que eu quiser, eu sei sobre qualquer coisa. E eu sei a tratativa de qualquer assunto, eu sei o que está acontecendo detalhadamente sobre qualquer área, né? Tipo, uma negociação hospitalar que foi tratada por e-mail com fulano de tal, eu vou saber o que está se tratando ali. Então,
isso eu acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem, porque são os dados mesmo, em tempo real, de tudo, né, da empresa como um todo. Cara, muito foda. E não tem como fazer isso se não for meticuloso. Extremamente meticuloso no nível paranoico, porque uma conexão. Porra, uma vírgula quebra um código inteiro, né? Imagina, enfim, as coisas que acontecem dentro de passagem de bastão dentro de setores, né? Cara, essas coisas que você fala soam como música para os meus ouvidos, né? Eu também sou bem controlador. Acho que serve como uma inspiração. Óbvio que não tô nem perto do seu nível, né? Pois aí, falando sobre essa questão, cara, você falou do heart, do coração. Eu queria entrar nessa parte mais técnica de IA, até para quem está escutando entender um pouquinho do que é possível fazer e do que não é. A gente já estamos tendo uma noção, né, em relação a isso. Tudo é possível. Eu sempre parto desse pressuposto de que tudo é possível. Praticamente tudo é possível do que a gente precisa fazer em transações comerciais e tal. A gente não está criando foguete, né? A gente está fazendo coisa muito complexa. Então, eu imagino que tudo seja possível em termos de complexidade. Umas vão dar mais trabalho, outras menos. Mas, cara, vamos lá. Começando da fundação, imaginando que a gente, a pessoa que está escutando, eu vou assumir o modo Isaías 2022, quando começou. Qual que é a fundação para começar a fazer certo, por exemplo, uma estrutura tipo essa que você colocou da Blue, que é o Heart, né, o coração da empresa? O que eu tenho que ter, cara, de infraestrutura para preparar a minha empresa para agentes consumirem informação, seres humanos consumirem, mas de uma forma tratada, organizada, de uma forma que seja útil para a gente tomar ações e decisões importantes, cara? O que eu tenho que ter de stack técnica, de habilidade, de pessoas? Qual que é o fundamento da coisa para a gente poder construir certo o prédio? Acho que primeiro são dados, e aí quando eu falo dados, são dados organizados e estruturados, né? Segundo, processos, porque você precisa ter os dados e construir os processos para poder fazer com que esses dados passem por uma estrutura organizacional funcional. O dono da empresa precisa ser a máquina que olha para isso full time, então não tem como você terceirizar, né? Tem muita gente que vai para a palestra também e fala, como é que eu encontro esses caras, os caras que trabalham para você, que são foda, que não sei... Cara, você não vai achar, porque eu formei esses caras. Eles vieram de algum lugar, tinham um stack, tá, contrata aí um monte de programador. Não é simples assim. As pessoas custam a entender que precisa mesmo ter o sacrifício, né? E o empreendedor, parece que depois que ele dá certo ou ganha alguma grana, o cara acha que tem que terceirizar esse trampo. Ele esquece que para ele chegar lá, foi ele, né? Então, é basicamente o seguinte, o que é que eu acredito? Eu acho que as empresas, elas não vão sobreviver sem isso mais, porque vai ser impossível competir com empresas que não sejam de inteligência artificial, competirem com empresas que são. Eu estou no mercado super tradicional, mercado convencional, um mercado que está dominado por 4 players há 40 anos, né? Porque o mais novo tem 45 deles, que é a Mil, e eu consegui furar essa bolha no Brasil, né? Então, imagina, por que eu consegui furar essa bolha? Precisei ter realmente uma estrutura tecnológica que possibilitasse isso. Imagina ter rede hospitalar a nível de Brasil, né? Hoje a gente tem 35 mil pontos de atendimento. Então, imagina você fazer isso. Quem tem esse tamanho de rede é Bradesco, né? É Sul América, que tem 140 anos. Então, a gente precisou criar muitos processos tecnológicos para fazer isso acontecer. Só que o resultado ele é palpável, né? Você consegue ver ele. Então, você precisa ter processos organizados. Você precisa achar pessoas com skills específicas. Eu acho que a principal delas é encontrar pessoas que são muito curiosas. Eu sou apaixonado por gente curiosa. Assim, se o cara é curioso, a probabilidade de ele se tornar um cara foda dentro do seu ecossistema é gigantesca. Eu tenho hoje aqui no Hub, tem coisas interessantes, né? Por exemplo, tem o Lucas, que ele veio do Google. Ele trabalhava no Google, aí ele veio para um camp nosso aqui, que era um final de semana. Chegou na segunda, ele chamou o Moisés, que é um dos guris, aí falou, Moisés, eu quero trabalhar aqui, quero sair do Google. E aí o Moisés, sério? Sério. Eu pagaria para trabalhar aqui. E aí, literalmente, ele pagou para trabalhar aqui, porque lá no Google ele tinha uma multa para poder sair. E ele pagou uma multa para sair do Google para vir para cá. Então, assim, o cara ficou apaixonado pelo que ele viu.
Eu tenho o David aqui, que é um gringo, ele morava em Miami, americano, tudo certo na vida do cara, tinha empresa lá, o cara largou a empresa dele lá para vir trabalhar aqui. É surreal, é surreal. Então, assim, essas pessoas, elas se apaixonam por um propósito, elas conseguem identificar que a gente está construindo algo que vai ser revolucionário e que elas podem fazer parte disso. E aí eu costumo dizer na palestra, geralmente, o seguinte: se você não é capaz de apaixonar uma pessoa pela sua visão, você não vai vender nada. Porque você primeiro tem que fazer alguém se apaixonar pelo aquilo que você acredita. E eu faço isso todos os dias com o meu time. Construo neles uma cultura de ser apaixonado pelo que eles estão fazendo. E eu saio do escritório geralmente 11 da noite, assim, não tem meia-noite, 1 da manhã, não tô nem aí. E no dia que eu preciso fazer alguma coisa que eu saio mais cedo, eles ficam aqui. Então é surreal. É surreal. Então você não vai achar pessoas que fazem isso como funcionário. Então o cara só vai fazer isso se ele sentir que esse sonho é dele também, que ele é parte disso, que ele pode crescer muito, que ele pode mudar a vida dele completamente. Então acho que é uma junção de coisas, né? O cara olha para mim, ele vê meu resultado. Quando ele vê meu resultado, ele diz assim: cara, esse cara é improvável e deu certo. Segundo, eu tô perto, ou seja, eu tô tendo a oportunidade de ver de perto isso, que geralmente a gente olha, e eu falo isso por uma questão pessoal mesmo, né? Geralmente a gente olha para os caras que dão certo de longe e a gente diz assim: caramba, velho, que negócio inalcançável, né? Só que eles estão perto, então eles estão vendo isso de perto. E aí eles encontram em mim uma oportunidade diária que eu estou dizendo para eles: eu quero vocês aqui, eu quero vocês ocupando uma capa de revista da Forbes. Estou nem aí, não estou construindo nada para ser o bambambam, eu estou construindo coisas para que pessoas possam ser tão grandes que eu seja referência para o tamanho que ela é. Então, eu acho que o que me faz maior é ter pessoas maiores no meu ecossistema, né? Eu tenho gente na Blue que começou no call center e hoje é diretor. Então, o cara começou de call center, em 3 anos ele é um diretor. E é um dos meus melhores diretores. O cara é foda, né? É quem eu confio muita coisa que eu faria, né? E eu, para quem me conhece, sabe que eu sou extremamente chato com as coisas que eu faço. Então, cara, eu acho que essa cultura é muito importante, mas é difícil o empreendedor entender isso, que ele precisa ser a cultura do negócio, né? Vem dele, não dá para terceirizar e não tem um método, uma fórmula, né, de fazer isso de outro jeito. Não, tá no sangue, né? O cara tem que estar ali dando sangue. E pro cara fazer isso, tem que estar pilhado. Né? Você tá pilhado 24 horas por dia com as coisas que você tá desenvolvendo. Então, quando você encontra essa zona e você consegue operar nela, meu amigo, é maravilhoso. Eu digo pra galera, como é que Elon Musk tá declarando que voltou a dormir no escritório e ele é o homem mais rico do mundo e eu quero ficar dormindo em casa, curtindo na praia. É isso que os caras acham que... Acorda, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o cara mais rico do mundo entendeu um jogo que ele virou o negócio dele, capotou o negócio dele para inteligência artificial. Pega o movimento dos caras. Elon Musk virou tudo, até o X que ele comprou, agora pertence a XAI. Capotou totalmente. Ele pagou uma grana louca para fazer o data center dele. Pegou as placas, as H100 da NVIDIA, ele comprou 1 ano de placa de H100 da NVIDIA. Ele comprou 1 milhão de placas H100. A nível de comparação, a OpenAI, ela tem atualmente 30 mil placas H100. 30 que mil isso, placas. Cara? Ele comprou 100 mil e encomendou mais 1 milhão. Ou seja, ele sabe o que está acontecendo, né? Quando você pega o Mark Zuckerberg, demorou um tempão viajando lá no metaverso, que vai acontecer, né? Que vai acontecer, só que o time estava errado. O cara acabou de investir 5 bi em contratação de gente nova, os caras, engenheiro de prompt. Cara, é o mundo, é esse novo mundo, e as pessoas que não aceitarem essa realidade só vão, infelizmente, por maior que seja, por mais grana que tenha, descobrir que não tem nada, porque, de fato, o mundo vai mudar muito. A gente vai ver muita empresa de um homem só dominando o mercado, empresas gigantescas morrendo do dia para a noite. Um exemplo bem claro disso vão ser empresas de call center. O cara vai lá, treina um modelo de real-time muito bom,
coloca toda a base de conhecimento desse modelo. Como é Acabou. que o cara vai ir numa licitação com humanos, com 10, 15 mil funcionários no call center? Isso vale para qualquer coisa, né, Isaías? Cara, eu tava fazendo uma... Aí você pode me corrigir, enfim, se eu falar merda aqui, você fala, você tá falando merda. Mas, cara, quando você vai treinar alguém, o processo de treinamento é, levantar o passo a passo ali da habilidade que o cara tem que desenvolver, levantar as referências, dar, né, um acervo para a pessoa e imputar na cabeça dela. Só que a pessoa demora para pegar. A IA pega na hora. E a partir do momento que ela tiver habilidade para ligar, para mandar mensagem, ligar já tem, né? Mandar mensagem já tem. Então, cara... Ferramentas, né? Você vai dando a ela ferramentas, ensinando como usar. Igual o ser humano. O ser humano se tornou quem ele é a partir do momento que ele soube usar ferramentas. Ele era preso, ele passou a ser caçador, né? Então, quando o ser humano aprendeu que ele podia ter uma flecha, que ele podia ter equipamentos, ferramentas que transformaram ele em um super-homem, digamos assim, a partir daí. É basicamente a mesma coisa. A inteligência artificial, ela passou pela fase do conhecimento da inteligência e a gente ela já é mais inteligente que o humano infinitas vezes, né? Hoje em dia. E a gente agora está na fase das ferramentas. Ensinar ela a usar as ferramentas, entregar as ferramentas na mão dela. E aí é aí que o jogo vai mudar completamente. Foda. Ô, Isaías, pergunta, cara. A gente vai montar a stack, a gente vai colocar aqui dentro, entender os processos. Deixa eu te fazer 2 perguntas, cara. Para quem quer começar, obviamente, no nível inicial, mas que já vai trazer um resultado foda. Que é o seguinte: por onde que você recomenda começar? Por onde vocês começaram e por onde você recomenda começar? No seguinte sentido, você falou assim, mapear os processos, desenhar isso, depois você travar ou colocar IA e automação nessas coisas. A pergunta é, vocês começaram pelos processos mais burocráticos, que vão ganhar produtividade e ou reduzir custo, ou vocês olharam para aquilo que mexe o ponteiro diretamente da receita, tipo vendas, fechamento sei lá, de contratos, prospecção? Para qual dos lados você recomenda começar e como que vocês começaram? Foi N8N e, enfim, modelos normais que a gente usa também? Ou vocês têm acesso a alguma coisa que a gente não tem? Você pode esclarecer isso para a galera? Às vezes até eu quero entender assim, o que é o nível básico, o que é o nível estruturado da parada. Tá. A gente basicamente começou focando no processo de venda, né? A gente mapeou os processos todos antes, mas colocar tecnologia, a gente startou em venda. Então, a gente foi tendo a forma de vender mais prática, mais rápida do mercado, foi tendo automatização em coisas que geralmente são burocráticas, por exemplo, que são burocráticas e influenciam na venda. Por exemplo, fazer um plano de saúde, você tem análise de documentação, às vezes leva alguns dias e tal. Na Blue, a gente não usa humano para fazer análise de documentação. Então, a gente tem inteligência artificial e OCR para fazer isso. Então, a gente analisa esses documentos, faz algumas outras análises, que a gente hoje tem um motor de antifraude, que é muito inteligente. Então, a gente faz as análises e isso faz com que a nossa venda seja imediata. O cara consegue comprar o plano de saúde da Blue, no mesmo dia consegue se ativar e usar, né? Então, a gente priorizou muito essa jornada. Inclusive, fechamos uma parceria à época com o Banco do Brasil. Hoje já não é mais novidade, mas na época a gente fechou e os boletos que eram pagos, eles tinham baixa automática. Então, o beneficiário pagava e em meia hora ele estava ativo no plano, né? Então, isso também era um outro diferencial que a gente priorizou fazer algo nesse sentido. Então, a gente olhou para a esteira como um todo, primeiro da porta para fora, como é que o cliente ia receber isso. E a gente tinha os processos muito mapeados aqui dentro, mas não tinha um volume, então justificava a gente fazer primeiro lá fora. Quando esse volume começou a vir da venda, a gente tinha o capital e a gente tinha os processos mapeados. Então, a gente foi aplicando automatização. A gente tem muita coisa de código, sim. A gente tem muita tecnologia de sistema próprio. Mas a gente tem desde o começo, sempre usou muito N8N, né, ferramentas como PepDream, ferramentas de automação. Hoje em dia, a gente tem outras tecnologias, né, porque a gente foi desenvolvendo, eu diria que seria o start ali, né? O cara vai começar, ele vai usar N8N, vai resolver muita coisa. Quando ele começar a escalar,
ele vai precisar ter coisas melhores e mais tecnologias mais avançadas. Então, a gente tem hoje muitas coisas com estrutura de multiagente, que a gente tem Agno, que a gente tem Control-Flow, que são frameworks de multiagente, mas aí é código mesmo, a gente não tem isso como um N8N ali, né? A gente fez o Thanos, que hoje é um produto que está à venda pela Invento, né? Mas dentro de casa ele funciona como Heart, então ele conecta tudo, conecta a todas as ferramentas e permite que os times construam agentes e gerenciem times de agentes, né, lá dentro. Então, isso facilita muito, né, o processo. A gente, inclusive, hoje o Thanos é um produto que está sendo usado mais na gringa do que no Brasil, ou seja, meus principais clientes são americanos, europeus. É muito mais fácil vender para quem já entende esse jogo e já está jogando ele. Então, fala, meu consagrado, minha consagrada, Felipe Gobi aqui, interrompendo rapidamente o seu podcast para um recado importante. Olha só, eu estou começando um time interno de IA que vai trabalhar comigo no desenvolvimento de projetos com inteligência artificial e automação, vibe coding. Eu estou começando esse time agora aqui dentro da Vita Science e eu estou recrutando pessoas para trabalhar lado a lado comigo. Só para te dar um contexto, tá? A Vita Science é uma empresa de saúde e suplementação que está no mercado desde 2019 e ao longo da nossa jornada a gente já faturou mais de 200 milhões de reais pela internet, então os projetos serão grandes, vão reduzir bastante custo, vão ganhar eficiência, vamos descobrir bastante coisa nova junto. Então, se isso te interessa, você já tem experiência com N8N, Vibe Code, inteligência artificial, aplica aqui embaixo, deixando o link e boa sorte, quem sabe a gente não trabalha junto. É isso aí, bom episódio. E no Brasil, a galera que viu, meio que testa, tem gente que compra, mas assim, tem muita gente que testa, né? A gente tem do Brasil, acho que mais de 4.000 pessoas que usaram para testar e a gente vê que não construíram nada com isso. E a gente... É triste isso como empreendedor. Mas na prática, traz um resultado muito grande para o ecossistema de negócios. E a gente tem hoje o TARS, que é o maior produto que eu já fiz, que ele ainda está em construção. A arquitetura do TARS, só o paper de arquitetura dele tem mais 140 páginas. Ele é uma orquestração empresarial de multiagentes e sistema. É uma estrutura de AI vertical de multiagente. É uma entidade mesmo agêntica, em que a gente consegue ter áreas inteiras automatizadas e super inteligentes, né? Ele tem uma estrutura que tem o CEO, que é a minha réplica, ele tem um Blackboard, que é uma sala de reunião, ele tem os heads, os C-levels que ficam acima, os heads que ficam abaixo da sala de reunião do Blackboard. Tudo que cai ali, eles se juntam na sala para conversar e discutir o que é que vão fazer. Depois, esses heads delegam isso para um squad leader, tudo isso de AI, né? Esse squad leader de AI, ele chama os pequenos works, que são nanoagentes de 1.5 bi de parâmetro, que só executam ferramentas, e esse fluxo acontece de forma totalmente autônoma, né? Então, a gente tem investido muito nessa tecnologia. Eu acredito que ela é o futuro do mercado e das empresas do mundo inteiro. E a gente está apaixonado por construir isso aqui dentro de casa e muito orgulhoso de saber que está sendo feito no Brasil. Ô Isaías, como que a gente passa de uma coisa, vamos colocar, descentralizada, tipo fluxos do N8N, que sim, geram valor, fazem coisas muito úteis, você pode criar agentes com tools e etc, já dá para fazer um estrago com isso, para algo orquestrado, estruturado. O que quem está escutando, e até para mim mesmo, o que a gente deve se aprofundar? Qual que é o tópico que a gente tem que estudar para aprender a fazer assim? Não, beleza, vamos fazer um ecossistema integrado, inteligente, com múltiplos agentes conversando, com papéis muito claros. O que a gente precisa para poder estruturar isso? Ou isso está fora do alcance de pessoas comuns, vamos dizer assim? Vocês estão desenvolvendo, mas vocês são de um tamanho gigantesco, né? E o know-how que vocês têm, o time que vocês têm é absurdo. Mas qual que é a lógica por trás? Para a gente aprender, sair desse mundo. Eu gosto de encaixar em alguns níveis. Se você puder esclarecer isso para mim, por exemplo, uso padrão. É o cara no chatzinho lá, já dá para fazer muita coisa. Você abre o chat do ChatGPT, você já consegue conversar, fazer pesquisa, fazer muita coisa legal. Segundo nível, vamos automatizar, botar um N8N com agentes. Terceiro nível, talvez, um vibe coding. Isso seria um outro nível ainda? Como que a gente
hierarquiza esse conhecimento para começar a se aprofundar e entender aonde a gente está pisando? Vibe Code, na verdade, é uma forma de codar, né? Não seria um nível específico. Mas eu diria que esse é o nível máximo que a mente humana pode compreender hoje, né? A gente chegar... Porque a gente pode ter uma estrutura de multi-agente descentralizada, que, por exemplo, se você for ver, a Microsoft fez um estudo, colocou 8 médicos especialistas numa sala e colocou um técnico usando uma estrutura de multi-agente especialista em saúde, né? Então, um era especialista em análise de exames, outro era especialista na literatura médica, enfim. Na conclusão dos casos de uso, a gente teve, nos diagnósticos complexos daquela unidade hospitalar, os médicos tiveram 20% de assertividade contra 85% do multi-agente de AI. Nisso, a gente está falando de um momento em que a gente não tinha ainda um Grok como a gente tem, o novo, que a gente não tinha um GPT-5 com alucinação de 1,6 no máximo, que a gente pode considerar um modelo que não alucina, claramente, aí. Então, eu ouso dizer que a gente já deve estar numa fase de pelo menos 95% de assertividade de diagnóstico. E os 5% a gente só vai chegar quando a AI criar os diagnósticos, porque ela não consegue chegar em alguns diagnósticos, porque nós não temos literatura que conheça esse diagnóstico, ou diagnostique essa doença da forma correta. Então, isso vai acontecer nos próximos anos. A estrutura de fazer um TARS, como a gente está construindo, é algo que, de fato, não vai ser algo simples para as pessoas conseguirem construir, com pouca grana, né? E inicialmente, também, eu não acho que seja o caso, não acho que seja o ponto. Dá para você ter muito resultado fazendo coisas, como você falou, com N8N já. Depois disso, você pode ir para uma fase de multi-agente, que vai dar mais assertividade ainda a esse processo. Então, você pode usar arquiteturas de frameworks como Control-Flow, né, como eu já falei, que é muito bom para isso. E você conseguir construir uma estrutura de multi-agentes, amarrar eles em ferramentas e dar a eles a capacidade de execução de tarefas. E aí, porque basicamente, qual é o ponto? Quando você pensa em N8N, você tem uma estrutura de automação com agentes inteligentes no meio. Quando você pensa numa estrutura agêntica, é diferente. O que é esse termo, Isaías, agêntico? Porque a diferença de assistente para agente eu tenho um assistente, ele é uma parada que não usa ferramenta, eu uso uma inteligência artificial num chat, eu posso fazer ele como um consultor sobre perguntas, mas ele não tem capacidade de fazer ações. A partir do momento que eu dou ele ferramentas para ele agir, ele é um agente. Então, eu dou a ele acesso ao meu calendário, ele pode marcar coisas na minha agenda. Ao meu e-mail, ele pode enviar e-mails. Ao meu Notion, ao meu ClickUp, ao meu Monday, ele pode trazer, criar quadros, gerenciar tarefas, enfim. Então, aí você vai dando ao modelo ali a capacidade de ser um agente. E aí a gente tem essa fase dos agentes, só que a diferença no ecossistema empresarial quando você sai de uma estrutura de N8N, que você tem uma automação que é burra, com um agente no meio inteligente, podendo usar alguma ferramenta a partir dali. O Thanos, por exemplo, ele já é uma evolução disso, porque o Thanos ele é um agente inteligente com N8N dentro, digamos assim, porque no Thanos você cria um agente e você dá a ele as ferramentas. No Thanos você cria um agente e dá a esse agente um workflow. Então, ele orquestra isso, ele gerencia isso. Então, ou seja, ele vai buscar formas de fazer quando aquele fluxo não tiver, não funcionar, né? Enfim. Então, a gente tem essa segunda fase, que seriam os agentes, e eu acho que o que está todo mundo falando hoje é de fazer agente. Então, você consegue fazer isso. Aí você tem uma terceira camada aí, que são os multi-agentes, que algumas empresas já brincam disso lá fora, poucas no Brasil. A gente brinca disso há algum tempinho já. E a camada acima disso é um MaaS, digamos assim, né? A gente tinha o SaaS,
E o MaaS seria o Model as a Service, ou seja, eu tenho um sistema que pensa. Então, imagina agora que você tem um sistema lá. Hoje, o sistema precisa das pessoas que apertam esses botões e dizem o que ele precisa fazer. A partir do momento que ele pensa, os botões são dele e ele clica onde ele quer, ao bel prazer. Então, eu crio um sistema que pensa e esse sistema tem multi-agentes, cada agente especialista vertical, ou seja, um AI vertical naquela área, ou seja, eu treinei um modelo para ser especialista em direito. Ele treinou com a literatura de direito do Brasil, com a Constituição brasileira, com o Código Penal do Brasil. Então, ele só vai fazer isso. Ele não sabe nada com o GPT. O GPT é um adolescente sabichão. Ele sabe um pouquinho de cada coisa. Então, é um modelo geral, um LLM que é muito grande e que ele vai tentar te responder e te ajudar de todas as formas possíveis em qualquer assunto. E um modelo vertical, não. Ele não tem nada além disso. Só que quando eu tenho isso numa estrutura de multi-agente, em uma camada de negócios, que é um MaaS que gerencia todos esses agentes e pode dar a eles ali as atribuições, e o sistema está totalmente sendo controlado por essa estrutura de multi-agente. Eu não preciso mais de apertadores de botão. Então, a empresa necessariamente passa a contratar só pessoas para que uma máquina não pode fazer, né? Então, a gente, na Blue, por exemplo, a gente está começando a viver esse mundo. Só que, por ser um plano de saúde, a gente tem algumas questões que envolvem ainda muito uma questão ética e moral sobre esse relacionamento com o usuário e o que a gente acredita mesmo que tem que ser, né? Mas, vou dar um exemplo para você que é triste de dizer, mas nos nossos testes de atendimento no Omnichannel, entre o atendimento humano e o atendimento da inteligência artificial, os usuários avaliam os atendimentos da inteligência artificial como melhor, mais humano, inclusive. Então, é assustador. A gente tem uma avaliação de que o atendimento foi mais humano, que a pessoa foi mais... Por isso. Não tem nem voz ainda, né? É só escrito e ainda assim é melhor. Ainda assim é melhor. A gente hoje está treinando o modelo de voz e está testando para colocar na nossa central de telefonia. E, obviamente, a gente quer fazer isso com muita cautela, né? Porque é uma mudança muito grande. Mas, cara, indiscutivelmente, eu acho que os humanos eles perdem o espaço por perder a própria humanidade. Caramba, a gente escuta falar, acompanhando brevemente, né, Instagram e etc., que os caras falam, não, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a alguns anos. Acho que é só para acalmar a galera, né, porque é amanhã, né, que as coisas vão mudando, é depois de amanhã, toda semana tem novidade, e pelo que você tá me falando, cara, é meio que um grito de urgência, né, se você não tá mexendo com isso ainda, cara, cai de cabeça independente da sua profissão. Independente da sua profissão. Sim. Independente do negócio, independente do tamanho, independente de quem seja. Sim. A partir do momento que você falou, vocês entraram no mercado extremamente concorrido, extremamente dominado, extremamente engessado, burocrático, e vocês... Não, nós somos uma empresa de IA que está atuando nesse mercado por um acaso, vamos colocar assim, né? Sim. E acho que essa mentalidade é foda. Aí só para... Você tem que ir, já quer ir encerrando? Eu tenho 1 milhão de perguntas, mas se você quiser encerrar, a gente encerra. Já pode continuar. Cara, eu sou bem curioso, eu tô começando nessa área, eu tô imerso. Larguei tudo que eu tô fazendo aqui, eu tava meio com diretor de operações e tô focando 100% em IA, tô mergulhado, querendo aprender, querendo me desenvolver nessa área, né? Aí voltando, editor, pega aí a palma aí. Ô Isaías, você falou, cara, muita coisa vocês vão colocar dentro de um agente, basicamente tudo vai ficar inscrito dentro de um agente, não? O agente vai ficar circunscrito em todos os processos da empresa inteira. Como que fica, cara, hoje e como que fica no futuro? Eu vi você comentando brevemente ali no lançamento do GPT, gente, vamos fazer uma campanha para o Claude fazer token barato, né? Como que fica o consumo de token, por exemplo? Porque eu imagino o seguinte, você corrige a minha leiguice, tal, Isaías, que é o seguinte, eu imagino que no centro de tudo, no seu coração da sua empresa, de onde os agentes consomem dados, tem um puta de um banco de dados, cara, imenso, que não para de crescer. E você sacudir banco de dados para poder tomar decisão, vai consumir token pra caramba. Isso eu falo na minha escala lixo minúscula, pequena aqui,
Tipo assim, ridículo. Como que é isso daí, cara? Como que pega essa solução em termos de token para você consumir dados de uma empresa? É vetorização? É híbrido, código com agente? Ou eu tô fazendo alguma merda muito grande ou é caro mesmo? Caro sempre vai ser se você estiver usando modelos externos, né? Hoje a gente tem focado, inclusive, na construção da nossa estrutura própria aqui, que eu acho que é uma fase que toda empresa que cresce muito acaba indo. E hoje a gente tem modelos que são open source, que permitem que você use a estrutura base dele de modelo inicial ali de entrada, para poder fazer um modelo vertical. Então, enfim. Eu acho que, cara, token a gente gasta aqui uma grana pesadíssima com token, mas o fato de a gente verticalizar isso dá a gente um controle um pouco melhor, né? Por quê? Porque os meus agentes são especialistas, ou seja, eles sabem quais são os selects que eles fazem para poder trazer aqueles dados, né? Eles não necessariamente rodam o banco inteiro, né? Acho que esse é um ponto importante. E o mapeamento dos processos no início foi importante para esse momento agora. Reflete diretamente nesse momento agora. Porque sem esse mapeamento de processos, eu com certeza teria muita dificuldade de fazer isso. E, enfim, estaria contexto de modelo, enfim, não daria certo, não. Então, acho que é super importante. Acho que por isso também que empresas muito grandes estão igual mamutes aí tentando sair do lugar e não fazem ideia. O máximo que consegue fazer com a AI é botar um assistente para atender lá no chat. É surreal. Assim, hoje no Hub eu recebo muitas empresas e é muito engraçado algumas coisas que obviamente eu não posso falar, mas de empresas que às vezes se posicionam como empresas tecnológicas, sabe? De empresas que se dizem empresas altamente tecnológicas. E a gente vai descobrir que não, né? Ou o cara acha que ele tem um data lake com SQL, ele virou o jogo completamente, sendo que a SQL é a coisa mais antiga do planeta Terra, não era nem nascido quando criaram. Então, tem muito disso, muito, muito. Só que existe muita arrogância do empreendedor, né? E isso é muito Brasil, sendo muito sincero, né? Isso é muito Brasil. Porque se você observar, o que é que o Brasil é? É um país que não constrói tecnologia, mas consome tudo. Isso é uma pessoa física. Então, a gente tem um volume de tecnologia sendo absorvido diariamente, muito rápido. Tanto é que a gente é segundo lugar no uso do WhatsApp, a gente é terceiro lugar no TikTok do mundo. Então, assim, a gente consome muita tecnologia. Quando a gente vai para o ambiente empresarial, não. No ambiente empresarial, existe uma série de travas que o empreendedor ele acha que ele sabe, que ele entende, que ele gosta. Isso não serve para nada. Porque eu até coloquei isso no meu livro. Não adianta você tomar suas decisões com base em eu gosto, eu quero ou eu acho, porque serve para quê? No final do dia, isso não serve para absolutamente nada. Então, infelizmente, ou felizmente, né, porque é uma limpeza que vai existir mercadologicamente, a gente vai ver muita empresa quebrando. Eu arrisco dizer para vocês que em 3 anos talvez a gente não tenha bolsa de valores. Em 3 anos, talvez a gente não tenha bolsa de valores. Por quê? Porque a manipulação de informação e o acesso a dados por modelos vai permitir que muita gente manipule bolsa. Vai permitir que modelos que agentes manipulem bolsa. Né? Então, assim, cara, imagina hoje que você tem uma estrutura de multi-agente que tem, sei lá, eu conheço uns caras que eles têm uma comunidade de agentes que é como se fosse um país. Eles criaram um país de AI, eles têm mais de 1 milhão de agentes trabalhando lá e vivendo. Eles vivem, moram, casam, fazem família, como se fosse um mundo, né? Muito doido. E os caras... Agora imagine se esses caras decidem fazer essa Pois aí, desenha pra gente, mano. Como assim, velho? Como assim? 1 milhão de agentes cara, minha cabecinha minúscula tá bugando. Como assim os caras fizeram um país? Como que é isso, velho? Real. Depois eu mostro pra você. Porra, que isso, cara? É doideira. E, assim, é um estudo, eles fizeram para um estudo e tal.
porque inteligência artificial ela vai se replicar, ela vai ter capacidade de construir coisas por conta própria. A gente já tem alguns resquícios disso acontecendo, né? E assim, no mundo, as pessoas já entenderam esse game. Já entenderam esse game. No Brasil, a gente não entendeu esse game ainda, infelizmente. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente pensa em robótica, o Stargate prevê 200 milhões de robôs humanoides. São 200 milhões. Como é que isso não impressionou o mundo? Como é que o mundo não está falando disso? 200 milhões é a população do Brasil, amigo. É um pouco menos da população do Brasil. Ou seja, vai ter um país robótico, né? Se eu dependo do Brasil para commodity, eu crio um ambiente e produzo minha commodity com minha estrutura de robôs humanoides. Muito mais barato. Quantas vezes mais barato? 100 vezes? Infinitas vezes mais barato. Eu tenho um robô aqui da Unitree, o meu é de código aberto, custou R$400 mil. O modelo de código fechado custa $16 mil. Só que a gente está falando de uma coisa inicial. Isso vai virar... Cara, porque o robô nunca foi o X da questão. O ponto é que o robô não tinha mente. Então, se você pegar vídeos antigos, você vai ver vídeo de robô já. Né? As pessoas, eu acho que elas não lembram disso, mas existem vídeos dos anos 90 de robôs andando e o cara controlando, porque um controle remoto controla um robô. Do jeito que controla qualquer outra coisa, qualquer brinquedo. O ponto é, ele não tinha cérebro, ele não tinha capacidade de raciocínio, ele não tinha pensamento. Então, a partir do momento que os caras começaram a fazer isso, o Isaac da NVIDIA treina robôs no mundo virtual, replicando o que eles enxergam que está acontecendo no mundo real, e eles fazem esse treinamento como se eles tivessem treinado 10 anos em 40 minutos. Esses robôs, por exemplo, o meu aqui usa o Isaac para treinar. Então, ele pode acessar as câmeras da minha empresa e assistir todos os meus humanos trabalhando. E ver tudo que os humanos estão fazendo. Óbvio que, para mim, não faz muito sentido dentro de uma empresa como a minha. Mas dentro de uma indústria. Pra caralho. Com tudo que o humano está fazendo e usando ali manualmente, ele aprende. Só que aí você tem um robô humanoide com capacidade de raciocínio, de pensamento, sabendo como fazer as funções e que pode fazer muitas coisas. Então, antigamente você tinha os robôs, eles eram burros, eles só podiam fazer uma coisa, cada robô para cada coisa. Hoje você consegue industriar uma estrutura inteira só com robôs humanoides. E isso está ficando cada vez mais poderoso. Os avanços que a gente tem tido, a gente tinha até 24, é porque é absurdo falar isso, né? Mas em 24 a gente teve 2 ciclos de modelos. 2 ciclos de modelos. Em 25, a gente já está no 6º ciclo de modelo. Você diz lançamento de modelo novo? Tipo GPT-5? De gerações, é isso. De gerações. Então, o que acontece? Esse ano a gente ainda vai ter mais ciclos de modelo. Não acabou. Né? Então, o Grok 4 acabou de sair, Elon Musk anunciou ontem que o Grok 5 sai ainda esse ano. Então, imagina o seguinte, a gente já passou de todos os níveis de inteligência, não tem mais o que treinar o robô para ser mais inteligente, treinar a AI para ser mais inteligente. Então, agora ela está indo para níveis de criatividade elevada, para construir coisas que a gente não conhece no nosso mundo hoje. Ela vai para o nível de pensamento encadeado cada vez mais poderoso, para fazer com que ela tenha a capacidade de fazer isso por muito tempo, sem perda de contexto, sem perda de... E assim, a gente usa hoje, na maioria dos modelos, tecnologia Transformer, que é a tecnologia lá do Google, não sei se você sabe, mas o Transformer é uma tecnologia do Google. Quem criou o ChatGPT foi o Google, né? Desde o princípio foi o Google. Os engenheiros da Google criaram a tecnologia Transformer e apresentaram para a Google. E do mesmo jeito que muitas outras coisas que são apresentadas, a Google vetou o lançamento disso porque eles entendiam que isso ia tirar a receita deles do Ads. E as pessoas parariam de usar o Google para usar um modelo e perguntar coisas. E aí o Google vetou esse lançamento, os caras saíram e decidiram criar uma instituição sem fins lucrativos. Criaram a OpenAI. E lá na criação da OpenAI, eles tiveram apoio dos caras, dos maiores aí que a gente conhece. A minha bateria está acabando aqui, viu, Alisson? Minha bateria está acabando. Eles tiveram... voltando. Então, assim, eles tiveram apoio dos maiores empresários do mundo, né? Elon Musk colocou grana,
o Bill Gates colocou grana, e os caras construíram isso com o que já tinha, né? Eles já existia a tecnologia, eles foram treinar os modelos. Então, assim, a Google, ela perdeu o timing, só que ela tem muitos dados, muito histórico de dados, muita coisa para treinar modelo. Então, mesmo ela perdendo time, ela está conseguindo recuperar agora, né? O Gemini era uma merda até ontem. Hoje tá bom, cara. O Gemini é bom, velho. Tá muito bom. Se tornou bom, cara. Muito bom. E os modelos de vídeo, de imagem são incríveis, incríveis. Áudio, bem melhor que o OpenAI. Tá muito incrível. Mas a tendência é que ela venha com o Gemini 3 ainda esse ano também, né? Então, a gente vai ter mais evolução nessa estrutura de modelo. Hoje, os modelos de Reason, eles já têm capacidade não só de raciocinar, como de fazer coisas dentro do pensamento. Ou seja, superação do ser humano em mais níveis. Para a gente fazer coisas, a gente precisa da ferramenta externa. Os modelos estão começando a ter ferramentas dentro da capacidade de raciocínio. Então, hoje, já no O3, o O3 já conseguia, quando você mandava um documento, ele conseguia ler, analisar, dar zoom, rotacionar no pensamento, né? E quando as pessoas falam para mim assim, mas a inteligência artificial não pensa de verdade, é uma simulação, etc. Eu falo, tá, a gente pensa de verdade? O que define pensamento? Cara, isso não é... Daí, cara, o output é melhor do que o seu, velho. Ponto. É mais barato e melhor. Vamos pensar no raciocínio, tá? O que é o pensamento? O pensamento, ele não existe, ele está dentro de uma estrutura em uma rede neural que eu estou aqui raciocinando. De crenças. Sacou? E aí é a mesma coisa. E a base desses pensamentos que você tem é a base do contexto, né, que você tem também, né? Tudo se repete. Eu fiz publicidade e propaganda, na publicidade a gente fala tudo se cria, nada se copia. Ou nada se cria, tudo se copia. Porque, de fato, a gente vive uma cópia, né, frequente das coisas, né? E isso é muito louco. E a gente vai chegar aí, eu acredito que em meados de 26 a gente deve estar indo para modelos quânticos, né? Modelos de raciocínio quântico. Então a gente vai para um nível de brincadeira, amigo, que é realmente assustador. Quando a gente vai ver o começo das curas das doenças mais graves do mundo, em que a gente vai ver a longevidade, né? A gente já tem hoje alguns testes com AI, a inteligência artificial já rejuvenesceu um rato em 15 anos, né? Fez ele voltar numa idade celular, como se ele tivesse 15 anos mais novo do que ele tinha. Então, caralho. Fora da realidade. E a gente vai ter isso no mundo real. O CEO do Google DeepMind, que é vencedor do Prêmio Nobel, ele fala que é para a gente tentar viver por mais 10 anos, porque ele garante mais 200. Então, basicamente... Essa conversa, Isaías, é antiga, mas antes não tinha IA. Agora acho que é para valer, né? Antes era o homem tentando construir a ciência a partir do seu próprio olhar, né? Hoje a gente não tem mais essa necessidade. E imaginar que, por exemplo, a empresa mais importante de inteligência artificial do mundo não é a OpenAI, né? Não é. A OpenAI é a mais popular do mundo. A empresa de inteligência artificial mais importante do mundo é uma empresa de AI vertical em saúde, né? Que já define os diagnósticos nos principais hospitais dos Estados Unidos. Então, é muito interessante isso. E a gente, infelizmente, está longe dessa realidade. Na China, a gente já tem hospitais autônomos, hospitais que são totalmente autônomos, que atendem 3 mil pessoas por dia, né? Com AI e automação. É surreal. Os exames são coletados por robô, são analisados por AI. Então, na Blue, a gente tem um pouquinho disso, que é possível, né? Por exemplo, os nossos beneficiários têm no aplicativo análise de biomarcadores. Por quê? Porque o médico, ele não sabe ler diagnóstico com exame de sangue. Ele não tem como fazer isso a olho nu. Porque a gente não é igual. Aquela referência que a gente tem no exame de laboratório de tal a tal, não é do laboratório para todo mundo. A gente colocou numa caixinha do mesmo jeito que a gente colocou numa caixinha a escola, para botar todo mundo para estudar do mesmo jeito. O mundo ele foi feito porque a gente não tinha tecnologia que pudesse implementar isso de formas diferentes. Então, hoje a gente tem como fazer uma inteligência artificial, analisar os seus biomarcadores e identificar potenciais doenças que você tenha, que vão ser um cruzamento de biomarcadores e não valor de referência.
E aí os nossos beneficiários conseguem ver isso no exame deles, quando olham no aplicativo da Blue, conseguem ver como é que está a estrutura de saúde deles de cada parte do corpo. A gente consegue prever futuras doenças, ou seja, a gente tem ali uma provável doença que está sendo desenvolvida ou algo que precisa ser olhado com cuidado hoje já, né? E isso não vai num exame de valor de referência, né? Então, é muito importante fazer isso. Tem resultados nos meus exames que meu médico, que é um dos melhores médicos do Brasil, olhou e disse assim, Isaías, eu tenho que te confessar que eu nem sei o que é isso. Cara, é tanta complexidade. Não é porque o cara é ruim, é porque ele é humano. É humano. E acho que quanto antes a gente entender que a nossa humanidade chegou no nível em que ela atrapalha a nossa evolução, é a solução dos nossos problemas. Entender que eu, como humano, não sou o melhor CEO para a Blue. Eu estou construindo o melhor CEO da Blue, que não é um humano, né? Eu, como humano, não sou essa pessoa, porque todas as minhas limitações emocionais, todas as minhas limitações racionais são prejudiciais para o ecossistema, em algum momento. A gente já tem empresa na Bolsa de Valores, empresa chinesa na Bolsa de Valores, que a CEO é uma inteligência artificial, né? Que foi treinada ali com uma base de dados de histórico de decisões do Mark Zuckerberg, do Jobs, do Warren Buffett. Então, é o que vai acontecer. Eu tenho agentes para isso no meu dia a dia, né? Eu tenho ali agentes que eu consulto, né? Os meus conselheiros ali, que são clones das minhas referências, né? Ou seja, se eu tivesse que perguntar algo de produto a Jobs, né? Eu pergunto hoje para o meu agente, que é o meu Jobs, né? E consegue pensar em como embalar isso bem, colocar isso numa prateleira de uma forma diferente, que é o que ele sempre soube fazer na minha visão, né? A visão de produto para o usuário. Quando eu penso em inovação, eu tenho meu Musk, né? Que me ajuda aí a aceitar que as coisas que eu estou fazendo são loucuras que podem dar certo, né? Porque ao meu redor eu vou sempre encontrar, por mais que as pessoas me amem, todo mundo duvidando ou com medo, pelo menos, porque são muitos riscos. Eu estou sempre arriscando alto. Você sair, a Blue está faturando hoje um absurdo e eu estou desenhando a minha saída da posição de CEO, né? E isso assusta todo mundo, porque para todo mundo não faz o menor sentido, né? A gente está agora pela primeira vez conversando com investimento, com investidor, né? Com fundo europeu. Nunca fiz. A gente fez tudo com a própria gordura. Tudo bootstrapping, cara? Totalmente bootstrap. Então, eu não tenho dinheiro de banco, não tenho dinheiro de fundo, não tenho... E quem tem, está dando errado. Está dando errado. E aí, óbvio que o investidor olha para isso e diz assim, cara, você tem que ficar aqui. Eu vou ficar, óbvio, a empresa é minha, eu não tenho como não ficar. Mas, do mesmo jeito que esse cara acreditou no que eu fiz até hoje, ele precisa acreditar que o que eu estou fazendo agora potencializa ainda mais o meu futuro. E por mais... Você tem que convencer eles, cara, eu não tenho que ficar, eu tenho que sair. É isso, aí a empresa vai dobrar, triplicar de tamanho, né? E assim, entender que eu estou fazendo, eu estou construindo uma versão melhor de mim. Nesse momento eu estou construindo uma versão melhor de mim. E tudo bem, né? Eu acho que todo mundo vai fazer isso em algum momento. Nós humanos faremos isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é que as pessoas reclamam muito de trabalho excessivo e etc, e burnout e etc. E se elas estivessem olhando hoje para usar a inteligência artificial, como meus colaboradores aqui estão, para serem mais eficientes, absurdamente mais competentes, elas vão descobrir que elas vão poder começar a viver, porque só sobrevivem. Então, o ser humano hoje sobrevive, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, os nossos amigos vão ser pessoas do trabalho, a gente não vai ter uma vida fora disso, e a gente passa a menor parte do tempo com a família, com filhos, enfim, é isso, é a realidade. Só que se a gente tem esse processo, e a gente hoje o que eu chamo aqui dentro de casa é os meus gestores de agentes, né? Se eu tenho esse cara que gerencia agentes, cara, ele domina o jogo. Sacou? Porra, a vida do cara é muito mais fácil, né?
a vida é muito mais fácil. Então, se você chegar para minha head do regulatório, que é a Aline, que trabalhou já na Prevent Senior, trabalhou na Mil, e perguntar a ela, Aline, na área de portabilidade, você tinha quantas pessoas? Ela vai dizer, eu tinha 30 pessoas. Na Blue você tem quantas pessoas? Ela vai dizer, nenhuma. Eu tenho meu time de agentes. Que foda. Eu durmo tranquilo à noite porque a assertividade dele é 100 de 100. Né? Então, é outra realidade. Sem risco de CLP, sem... Vixe, cara, sem... Eu costumo dizer, a automação e a IA... Pô, a IA chegando no nível que tá, já é maravilhoso, do jeito que tava no começo do ano. Hoje, igual você falou assim, pô, a alucinação tá diminuindo, tendendo a zero. Só para coisas que ele não conhece, que não foram inventadas. Aí tudo bem, cara. Tem que alucinar mesmo, né? Agora, a assertividade monstra e a automação, ela não cansa. Ela não tem altos e baixos. A família dela não passa por perrengue. A automação vai executar com consistência. Pô, um pensando e o outro, né, garantindo... porra, cara. Como que um humano compete com isso? Não compete. Ele tem que se fazer parte, cara. Competir já saiu de quadro aí. Não tem como não tem como pensar em AI a nível competitivo. Tem até um perfil aí no Instagram que me esculhamba, né? Que é Diga Não é AI. Eles botam minha cara com um chifrezinho, etc. Não adianta, não vai, não sou eu. Eu, na verdade, eu estou entendendo o jogo e jogando ele. Né? Mas se eu não fizer, outro cara vai fazer. Não tem como voltar. Isso não vai desacelerar, muito pelo contrário. Né? O que faz isso não estar mais acelerado no Brasil hoje? A falta de noção, cultura dos próprios empreendedores e a falta de visão sobre como o mundo mudou. Os caras não sabem que o mundo mudou. O cara vai para uma palestra minha, no outro dia ele quer me oferecer um pedaço da empresa dele para eu ser sócio, para eu transformar a empresa do cara. Como acontece aí, tem inclusive um que eu fechei, né? O cara tem uma empresa que fatura 1 bi e ele, cara, eu não tenho tempo, eu não tenho como perder esse tempo e eu vou querer que você resolva a minha vida. Beleza, vamos lá. Tem um preço. Minhas condições são essas aqui, né? Porque, literalmente, para eu parar e fazer algo para outra pessoa, eu realmente tenho que parar e fazer algo que eu entenda que, para mim, faz sentido também. Mas hoje, o que é que eu fiz? Eu fiz o Hub, falando um pouquinho das outras empresas, né? Eu fiz o Hub. Eu tenho hoje a Nuvem, a Invento e a Nexabyte dentro do Hub. Cada uma tem uma vertical, né? A Invento constrói produtos inventivos. A ideia do nome é porque meu avô sempre disse para mim que eu inventava arte. Esse menino inventa arte. Todo dia falava isso. E eu decidi que isso seria o nome de uma empresa minha, porque eu realmente sou esse cara, né? Quem está perto sabe. E a Invento cria produtos que não existem ainda. Então, a nossa ideia é construir produtos únicos. E a gente tem ali, hoje, a gente tem o Thanos, a gente tem o ZapTalk, que é uma aplicação que faz transcrição de WhatsApp, só que aí ela faz também resumo do áudio, para você não ter que ouvir o áudio, se você quiser. Você pode, na hora que você assina, escolher se quer tudo ou se quer só o resumo. Eu uso o resumo porque, para mim, eu só quero entender qual é o assunto ali, para saber se é importante ou não. Ela corrige os textos, então as pessoas... Eu, por exemplo, costumo escrever tudo rápido, sem paciência. Então, estou nem aí se vai sair tudo errado. Então, na hora que eu mando esse texto no WhatsApp, ela automaticamente corrige esse texto, né, para deixar tudo organizadinho, com as vírgulas, o português tudo certinho. É uma aplicação bem bobinha, mas pensa em resolver o problema de muita gente. Eu tenho o Cortes Virais, que é uma aplicação que ele analisa com inteligência artificial um vídeo seu grande, de um podcast como esse nosso, e ele identifica os momentos que seriam mais virais para um vídeo. Ele dá uma pontuação de quanto esse corte seria viral e corta esse vídeo e te entrega para você deixar programado lá, postar nas suas redes sociais. Então, tem um corte viral. Aí tem o AutoPost, que é um produto que está terminando de ficar pronto agora, que é um produto incrível, que vai mudar muito a estrutura de trabalho. E, mais uma vez, eu digo a você o quê? Eu poderia estar pensando só no Taros, porque ele substitui o mundo, né, de negócios. Só que eu entendo que o jogo está muito aqui no Brasil. Então, não adianta eu chegar, eu lancei o Thanos. O Brasil não consome o Thanos, o gringo consome. Então, beleza, eu vou vender Thanos para o gringo, mas eu tenho um mercado brasileiro aqui para explorar, eu vou pegar produtos que estejam mais palpáveis, para as pessoas começarem a ser palatável o uso, né? Então,
o AutoPost, por exemplo, ele substitui o design e substitui o social media. Então, a empresa vincula lá, ele cria o branding dessa empresa toda. Com base Eu vi isso aí, Isaías. Você pegou um colaborador seu, você foi colocando, pegou a Apple, né, mostrou para ele fez o download da marca, as cores, o design. E eu vi essa parada, e aí, muito massa. Ele cria um workflow, como se fosse um N8N ali, para as postagens, ele define ali, na segunda ele faz um carrossel, na terça ele faz... Então, tem vários nanoagentes ali no meio, tem um agente que analisa a imagem gerada pela inteligência artificial para poder saber onde ela posiciona melhor a logomarca do cara. Então, é uma AI para assistir, né, as imagens que são geradas. Então, é uma parada bem interessante. E a gente fez porque a gente vê que é uma dor, né, do mercado, as pessoas têm essa dificuldade. A gente está hoje desenvolvendo um outro produto que ainda é um segredo de estado, esse produto, porque esse produto está sendo feito em parceria com um outro grande empresário brasileiro, que é referência aí para muita gente, inclusive do digital. E esse produto vai estar no celular de todas as pessoas do Brasil e possivelmente do mundo, né? Porque é um produto que muda o nosso hábito de, assim, cria um hábito da gente falar com a inteligência artificial para resolver nossos problemas no nosso dia a dia pessoal, coisas... a Siri que funciona, digamos assim, né? Então, tá bem legal esse produto e a gente está muito empolgado para ver ele no mercado. Tem o Calma, que é um app de saúde mental que a gente fez com o Lucas Luco, né, que o lançamento é agora, semana que vem, porque as empresas hoje também têm um programa de saúde mental que o governo determinou, uma portaria, e eles têm que cumprir com mais de 30 funcionários, e as multas são gigantescas, então a gente criou isso, que é um programa de saúde mental com AI, os funcionários conseguem conversar com uma inteligência artificial, que é como se fosse um psicólogo ali por AI, por voz, e tudo isso é mandado para o psicólogo humano, se ela tiver um psicólogo vinculado, o psicólogo humano consegue ter no histórico da semana ali todo, como foi a semana daquela pessoa, né, como foram os desafios e tal, então é interessante também. Então, virou meio que uma máquina de fazer produto aqui, o Hub, e isso tudo que eu falei são produtos da Invento. Aí a gente tem, na Nexabyte, aí já são sistemas, então a Nexabyte pegou muito do que a gente tinha para a Blue e forneceu para terceiros, né, e criou isso numa versão para outras empresas. Então, a gente tem sistemas de vendas que a Blue construiu, que é com inteligência artificial e etc., está lá disponível para outras operadoras agora que estão comprando e utilizando. O sistema de biomarcadores, que faz análise dos exames, a gente agora está negociando com um grande laboratório do Brasil para eles disponibilizarem isso no app deles para todos os usuários do laboratório, né? Então, é uma forma também da gente democratizar, porque no começo a gente ficava muito pensando, é tudo nosso, é da Blue, é o nosso diferencial, etc. Só que a gente já entendeu que a gente vai passar, sei lá quanto tempo aí, esperando chegar em place, porque eu acho que competitividade e você ter concorrência é super importante, mas a gente não tem gente para fazer isso. O nosso mercado piorou, então é mais fácil a gente compartilhar mesmo e deixar os caras usarem, enquanto a gente está construindo outras coisas novas e a gente vai decidindo aos poucos o que é que a gente compartilha ou não, né? Então, e a Navi, né? A Navi ajuda empresas. Então, tem empresas que contratam a Navi vai lá para construir processos automatizados com AI, transformar setores inteiros, criar setores autônomos, fazer o que foi feito na Blue em outras empresas, né? Então, obviamente que é um papel um pouquinho alto, porque basicamente eu estou compartilhando a expertise que eu tenho e o meu time que constrói esses processos para a Blue, né? Então, obviamente que a gente tem uma régua aí alta para selecionar, mas a OpenAI faz isso para começar, $10 milhões por mês, né? Então, a gente tá barato demais ainda. Eu não sabia que a OpenAI fazia isso, não. Que foda, cara. Faz. Hoje só atende Big Tech no final do dia, né? Só atende Big Tech. Porque eles, na verdade, nem usam esse teto, essa régua de $10 milhões por mês, porque os clientes são muito maiores que isso. Só que no plano de negócio deles eram esses clientes de, no mínimo, 10 milhões. Só que hoje eles estão fechados, eles não conseguem atender a maioria das empresas, tanto é que a gente foi procurado pelo governo da Flórida para fazer um trabalho para o governo da Flórida, porque a OpenAI não atende eles. Caceta, cara, que foda.
Ô, Isaías, você lembra que eu comecei perguntando para você sobre questão de modelo, cara? Sim. E o que você está falando aí, isso fortalece muito o modelo, né? Daqui a pouco, essas outras empresas vão ser muito maiores que a Blue. Sem Concorda? dúvida. Sem Tem muito dúvida. mais potencial, cara, do que a própria Blue em si. Sem dúvida. E, caralho, velho, é como se a Blue fosse financiar todo esse crescimento, esse desenvolvimento, essa pulverização de produtos que vocês conseguissem fazer. Sim. E elas é já impossível. estão crescendo mais rápido que a Blue. Elas já estão, a nível de crescimento, quando a gente mede os percentuais de crescimento mês a mês, elas já estão crescendo mais rápido que a Blue. Então, isso já mostra o que vai acontecer aí nos próximos 12 meses. Cara, isso é genial. Isso é genial. Você pegou um mercado que eu acho que, eu não sei, tá? Mas eu imagino que a margem seja muito baixa, a margem de plano de saúde engessada é uma merda. É tipo entrar em supermercado. Tá doido, mano. O modelo de negócio é horrível. Aí vocês chegam, estoura a boca do balão e começa a criar outras coisas que a margem é infinita, né? De tecnologia infinita, se você souber lidar ali. Agora, é impossível fazer isso sem cultura, né? Com certeza, desde o início, vocês conseguiram implementar a cultura de começar certo, a fundação. E cara, eu tenho uma dúvida para a gente caminhar para o final, até para não tomar muito tempo. Como que você falou um pouquinho, né, cara, porra, beleza, o cara tem que se espelhar em você, pô, eu tô ali dando exemplo, eu tô pilhado, essa é a minha zona de genialidade, que eu gosto de atuar, eu fico feliz fazendo aqui as coisas. E você atrai as pessoas, como se fosse um jardim, né? As pessoas querem estar ali, estar perto de você. E você conseguiu fazer isso muito bem. E a minha pergunta é, como que você faz para manter essas pessoas? Eu imagino que você tenha sócios nesses projetos paralelos, né? Talvez, dessas pessoas que estão te ajudando, que vieram trabalhar com você, que você falou, pô, tem que torná-las sócios e tudo mais. Como que você pensa essa questão de sociedade? E já colocando uma outra coisa nessa conversa, de olhar para o futuro, e como que a gente deve se posicionar para a gente ser esse precursor da cultura de implementação de IA e de olhar para o futuro dentro das nossas empresas. Por quê? É o que você falou muito bem. Cara, a galera não está olhando, o mundo mudou e ninguém está olhando. O mundo mudou e ninguém está olhando. Eu estou tentando sacudir e ninguém olha. E eu, que sou CEO de uma empresa, estou saindo do cargo, CEO de uma empresa bilionária, estou saindo do cargo, e o cara que está ali na operação de uma empresa XPTO, um analista, o cara não quer olhar, e o dono da empresa não quer olhar para essa porra. Como que você faz, cara, como que você não vai fazer nada, você não vai mudar nada, a pessoa que tem que mudar, né? Agora, como que você se posicionaria até para se tornar esse ponto que emana esse tipo de cultura? Como que você se posiciona dentro de um negócio que vai mudar ano que vem, semana que vem muda, ano que vem vai estar de outro jeito, daqui a 2 anos vai estar pior ou melhor, daqui a 3 anos vai estar totalmente diferente. O que eu tenho que fazer agora que é imutável? Para eu não me tornar defasado amanhã, por exemplo. Porque, vou dar um exemplo com código. Código você, tem as programações lá, Fortran, eu aprendi Fortran na faculdade. Não existe essa porra mais, tá ligado? Ninguém usa. Agora, com IA, se você se posiciona para desenvolver agente, o modelo vai ficar mais inteligente e mais barato. E melhor, né? Teoricamente. Então, assim, amarrando tudo assim, olhando para o futuro, como que eu me torno a pessoa ancorada em algo que, se é que a gente pode dizer, não vai mudar, ou são habilidades fundamentais que não mudam, o modelo pode mudar, a coisa pode mudar, mas eu estou centrado naquilo que eu devo estar olhando. E como que você faz para poder, por exemplo, remunerar e trazer essas pessoas para falar assim, gente, vamos criar a ferramenta aqui interna, que isso vai para mercado também e vai fortalecer a nossa cultura, nossa visão de mercado, nosso modelo de negócio. Como que você remunera essas pessoas? Como que você pensa nessa questão de, você vai ter sociedade, faz vesting? Como é que você faz isso para poder fazer essa máquina toda funcionar? E como que você se torna esse totem que emana essa cultura para a empresa inteira, para todos os negócios? Tá. Em cada uma das 3 empresas, eu tenho um sócio executor, digamos assim, né? O CEO delas, né? O Filemon, CEO da Invento, o Paulo, que é o CEO da Navi, o Michael, que é CEO da Nexabyte, todos eram meus funcionários na Blue e hoje são CEOs dessas empresas, que dentro do Hub funcionam como se fossem divisões, né? Dentro das empresas, a gente tem os pais de produtos. Então, além disso, os meus outros colaboradores, eles saem do nível de receber só a grana fixa ali do mês, para entender que
se ele pega um produto para ele ser pai, e aí dentro de casa esse pai de produto é igual um filho humano, né? Ele literalmente vive pelo filho. Ele literalmente mata e morre pelo filho, ele não dorme, ele acorda de madrugada para dar chupetinha para esse neném, e então ele vira o dono daquela microempresa novamente, né? Então a gente vai escalando isso em outros níveis, e o cara vai também, ele vira sócio desse produto que ele é pai. Então a gente vai indo em camadas infinitas aí. É muito parecido, inclusive, com o modelo do Google, né? O Google tem esse modelo de fazer com que os caras que constroem as tecnologias, as soluções, sejam donos de percentuais dessas soluções. E foi assim com o Gmail, foi assim com uma série de produtos deles. E hoje o Google, para mim, é como se fosse um hub, né, de tecnologia. Ele não funciona como uma empresa centralizada. Por exemplo, agora a gente teve o lançamento dos modelos. O Google DeepMind é uma divisão, e aí dentro da divisão do DeepMind tem várias outras divisões, e tem como se fossem mini startups ali, uma que está fazendo, digamos assim, o Vel 3, outra que está fazendo... Então, às vezes, eles nem sabem exatamente o que o outro está fazendo, mas os caras estão ali trabalhando infinitamente para chegar num dia, apresentar para o Google, todo mundo apresentar como se fosse ali uma competição, né? O que cada um tem para mostrar, e aí o Google decidir, de fato, o que é que ele vai colocar no mercado de produto. Então, é fantástico essa visão, é algo que escala rapidamente. Isso de outras formas já acontecia na Blue, por causa da construção dos agentes, porque eu acho que eu não falei aqui, né, mas todo esse processo só funcionou porque a gente tem uma junção de tecnologia com repertório, que é o que eu acredito. Então, o meu time que tem o repertório, ele constrói os agentes. Eles aprendem, eles estudam engenharia de prompt. Eles precisam estudar, fazer aula. Eles precisam parar por horas e aprender. Eles precisam construir os prompts dos agentes. Eles precisam aprender a conectar ferramentas. Então, eu não tenho um time para fazer automatização de N8N. Eu até tenho gente para fazer isso em uma escala mais de alta complexidade. Mas dentro da Blue, as equipes sabem fazer. As áreas sabem fazer. Então, você pega uma enfermeira que sabe fazer. Você pega uma diretora de regulação que sabe fazer. Você pega um advogado que sabe fazer, né? Então, foda. É um game completamente diferente. Tanto é que eu digo o tempo inteiro aqui que, basicamente, a Blue, ela está se desenvolvendo para, em algum momento, cada área dela virar uma nova empresa de novo, né? Porque eu hoje tenho como solucionar o problema da maioria dos escritórios de advocacia do país. Eu tenho pronto dentro de casa. Isso não é um produto para fora, mas eu tenho pronto dentro de casa, né? Então, a minha inteligência artificial no jurídico, ela analisa até o perfil do juiz para saber se eu vou fazer uma defesa naquele sentido ou não. Porque pelo perfil do juiz, ele é legalista, ele é isso, ele é aquilo, então é fora de série, não é uma parada convencional, né? As defesas, como são feitas, etc. Então, é fora da caixa mesmo. Então, como isso acontece em todas as áreas, é como se eu tivesse microempresas aqui dentro, que solucionam problemas de empresas a nível Brasil aí, afora. E elas têm orçamento próprio? Tipo uma BUzinha? Tem. Ou não chega nesse? Tem, todas têm. Todas as áreas têm. E, assim, só que é surreal. Vou dar um exemplo muito interessante para você. O meu custo de portabilidade girava em torno de 150 mil até ele se tornar 100% autônomo. Hoje ele custa em torno de $80, $90. Então, de 150 mil reais para $90. Caralho. Que isso, cara. E aí, isso faz com que eu, como plano de saúde, acabe tendo resultados, mesmo num negócio que tem margens apertadas, diferentes dos meus concorrentes. Bem diferentes. Rapaz, o que dá? Benchmark, assim, o Isaías, o que dá para esperar em termos de redução de custo, cara? Quantas vezes menos custo para fazer o mesmo resultado? Obviamente o ROI, né, do negócio. Assim, quão melhor é o ROI de um negócio 100% automático com IA? O que dá para esperar? Para o cara que está escutando, até para mim, assim, fala, bicho, invista nessa porra porque dá para chegar em tanto de redução, por exemplo.
Cara, eu vou te falar, é difícil calcular, porque na hora que você reduz, você cresce. Porque a escala depende do processo. Então, que problema ruim, né, velho? É desproporcional, porque, tipo assim, vamos lá, o cara que vende, dentro do processo de venda dele, ele tem vendedores humanos. Vários vendedores, fechamento, beleza, tá. Na hora que ele tem isso totalmente automatizado por AI, funcionando muito bem, que aí vem um problema que a gente tem hoje, né? Todo mundo vendendo a gente que faz venda e os caras não sabem fazer nem prompt, os agentes horrível, e vai até xingar o cliente se duvidar. Então, o cara faz isso bem feito e põe para funcionar, ele acabou de reduzir um absurdo, só que esse cara olha de novo para esse... Primeiro, o dinheiro que ele deixou de gastar, ele reinveste para tracionar o negócio dele. O negócio tracionado consegue continuar sendo tracionado porque você não tem a régua de não consigo passar daqui porque eu não tenho gente para fazer. Então, a escala, amigo, é desproporcional. É como eu falei, tipo, pensa no call center, imagina que eu posso, terminando a minha AI de telefonia agora, eu posso entrar na licitação de call center e concorrer com os caras que vão fazer o call center lá para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica, que vão ter 50 mil pessoas no call center e eu não vou ter essas pessoas. Então, as pessoas se irritam muito com isso, porque você fala assim, então você quer destruir os empregos de todo mundo. Gente, isso é um emprego ruim, tá? Ninguém vai me dizer que trabalha em call center e é apaixonado por isso. Eu amo ficar atendendo as pessoas o dia inteiro reclamando. Não existe, amigo. Não existe, né? Então, a gente tem hoje a possibilidade de fazer com que as pessoas trabalhem em coisas que são prazerosas, boas, né? E para o gestor, melhor ainda, porque ele passa a fazer o quê? Ele passa a gerir agentes que vão fazer exatamente o que ele disse, ou seja, ele não vai ter essa dor de cabeça, que é uma coisa que o Paulo, né, ele sempre levantou aqui dentro comigo. Ele fala assim, Isaías, mas a gente está automatizando, né, a área inteira da empresa do cara, tal. Vamos lá. Tem aí um percentual mínimo de chance do agente errar. E se o agente errar? Aí eu digo para ele, tá, calcula agora esse percentual se o humano errar. É muito maior, amigo. É muito maior. Porque, e outra, quando a gente erra, eu vou lá e corrijo uma coisinha no prompt e acabou. A pessoa, às vezes, tem uma crença, tem alguma coisa que ele não muda, né? Vou falar 10 vezes. E aí você treina o time, aí o cara cresce e vai para outro lugar, te deixa na mão. É uma dor que eu não tenho aqui. Mas eu sei que muita gente tem. Então, eu acho que para as empresas vai ser também fantástico. Para as pessoas vai ser fantástico para quem for fazer. É o momento da integração humano-máquina, é a oportunidade dos caras difundirem isso e virarem super-humanos de fato, e serem insubstituíveis. Aí sim o ser humano é insubstituível. Porque hoje eu não consigo pensar em substituir um cara que gerencie 20 agentes meus de uma área. Não faz sentido. Você quer botar mais gente, né? Para você crescer mais e multiplicar o output, né? E aí o que acontece? Esse cara passa a ser remunerado. Dentro do meu ecossistema, no desenho que a gente tem feito hoje para o TAS, no fim dele é o seguinte, eu vou ter a medição de todos os processos que passam por humano, e tudo que passa por humano fica com um alertazinho negativo. E cada colaborador meu que tem mais processos autônomos ganha mais bônus. Então eu bonifico o cara que trabalha menos. Caralho, foda. Rapaz, que água que você bebe, velho? Fala aí pra galera aí, o que você consome, velho? Aí é um problema, agora eu vou ser linchado em praça pública, eu nem gosto de água. Porra, mano, o que você usa aí? Fala pra galera, velho. Como que, até te perguntando, Isaí, sobre aquela segunda pergunta, acabei sendo muito prolixo. Como é que você se atém a uma coisa que você... Quais são os princípios dos quais você está sempre se atualizando? O que é o fundamento ali que, teoricamente, não vai mudar, que te garante uma posição de privilégio, de vantagem, em relação a tantas mudanças que estão acontecendo? Imagino que... Hã? Nada me dá vantagem, é exatamente por isso que eu sou como sou, por entender que eu não tenho vantagem. Em um mundo dominado por inteligência artificial, que vantagem tenho eu? Eu só vou ter um mínimo de competitividade se eu estiver o tempo inteiro atento a tudo que está acontecendo. Não é mais o mundo da vantagem, é o mundo da sobrevivência. O empresário que acha que usar a inteligência artificial é para ele ter uma vantagem em frente aos concorrentes,
Cara, ele está em 2023, cara. Ele tem que entender que agora é sobrevivência. Porque alguém vai fazer e ele não vai sobreviver a quem faz. Esse é o ponto, né? E um negócio como o meu, que é muito tradicional, você vai ter travões regulatórios aí, né? Eu sou regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu tenho vários travões regulatórios em relação a crescimento, em relação a rede, em relação a beneficiários, em relação a preço, que é tabelado, uma tabela definida pela agência. Eu tenho uma série de travas para o meu modelo de negócio. Mas a maioria dos modelos de negócio do Brasil não tem essas travas regulatórias. Então, o cara ele pode sim andar de braçada, só que ele não está vendo. Aí chega um cara e faz. Acabou. Acabou. Esse cara, do dia para a noite, perde a competitividade. Eu vou dar um exemplo muito claro disso. A Apple, que até 1 ano e meio atrás era a empresa mais valiosa do mundo, perdeu posto e continua perdendo posição, porque ela apostou em não apostar na inteligência artificial. Pois é, a gente vê todo mundo se mexendo e ela parada, né? Não tem nada. Então, e aí eles gastaram o tempo deles para criticar, dizer que os modelos não pensavam, foram estudar os modelos, dizer, não pensa de verdade, por isso. Cara, tá bom, vai, continua. E aí os caras crescendo. A NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo, a Microsoft passou a valer mais que a Apple de novo depois de tantos anos, e aí agora ela está pensando o que é que ela faz da vida, se ela comprar Perplexity para poder ter alguma coisa de AI dentro do ecossistema, né? Porque modelo de fundação, começar tudo do zero agora, como é que vai ser feito e tal. Só que demorou muito tempo para o Tim Cook entender que agora, e aí agora ele está entendendo o seguinte, o jogo do eu estou perdendo o jogo, ou seja, percebe que não é mais o cara tá olhando e sair na frente, etc. O cara tá vivo. Se uma empresa como a Apple pode começar a sentir perdas e amargar uma morte, e aí é uma morte que acaba sendo um pouco mais lenta, porque a gente está falando da empresa que era a maior empresa do mundo. Mas ela sentiu isso, imagina. Como é que eu paro aqui e acho que dá para ficar de boa? Puta merda. Cara, eu estou fazendo treinamento de modelo em Stanford, estou estudando álgebra, eu pesquiso o tempo inteiro, eu testo tudo o tempo inteiro, eu durmo 3, 4 horas por dia. Essa é a minha vida. Isaías, eu tenho que dormir 3, 4 horas. Não, beleza, você pode dormir mais. Agora, se acomodar e achar que o que você vai fazer hoje não é o que você vai olhar para o futuro. Você pega o hoje e bota um time para fazer, vai construindo e acompanhando enquanto você está vendo outra coisa no futuro. Meu time aqui aprendeu isso comigo desde o começo, então eles meio que piravam com isso, porque eles estavam construindo uma coisa, assim que acabava, dizia, pronto, agora a gente vai refazer. Todo mundo dizia, pariu, velho, o negócio tá lindo, velho, funciona. Não, tá lindo pro hoje, mas vai mudar. Então, eu sempre olhei para tudo desse jeito. E eu acho que, obviamente, a superdotação, ela me ajuda nisso, por quê? Porque uma das principais características desse diagnóstico, apesar do nome bonito, né, a principal característica é você não conseguir, você meio que enjoar das coisas, você gosta de uma coisa, você estuda, lê profundamente sobre aquilo, entende tudo, gasta tudo de vez e depois isso perde o valor e o interesse. E inteligência artificial salvou minha vida, cara, porque todo dia vai ter coisa nova, nunca vai parar, e eu tô todo dia pesquisando, estudando. Eu tenho um grupo aqui chamado Pertrelli News, que é o grupo que eu mando para o meu time tudo que está acontecendo no mundo e as coisas que vão acontecer, né? Então, geralmente, eu sei antes, né? Eu já sabia o dia que o ChatGPT ia lançar antes da OpenAI anunciar, né? Porque eu estou pesquisando, olhando vazamento, olhando isso, olhando aquilo. Então, é o tempo inteiro querendo saber o que está acontecendo, pegando primeiro para testar. Então, passei a noite de ontem para hoje testando o GPT-5, já identifiquei coisas positivas, já identifiquei pontos que não são necessariamente negativos, mas são negativos para a forma que eu tenho hoje, ou seja, eu tenho que mudar um monte de coisa hoje para se adaptar a esse novo modelo. Mas eu sei que a maioria dos caras vai, no máximo, falar com outro. Você viu que a OpenAI lançou o GPT-5? Aí vai abrir o GPT, vai digitar alguma coisa para pesquisar. Facilita só a minha vida, ficando sem gente para competir comigo, mas eu não gosto disso, eu prefiro gente para competir mesmo.
Muito foda, cara. Eu tenho tentado alertar o pessoal, mas também não. Acho que é até difícil a gente ficar a par do negócio, né? E eu tenho falado com a galera, cara, mete a mão, vai fazer, escolhe um projeto e vai até o final, porque quando você escolhe o processo de aprendizado no meio do caminho, você vai colocando muito conhecimento, né? Você vai aprendendo um pouquinho sobre banco, um pouco sobre como funciona prompt, modelo, tools e etc, né? Então, cara, acho que o recado tá dado, né? O recado tá bem dado. O metaverso, inclusive, está chegando, tá? Tá O chegando. da Meta? Não, o metaverso. A Meta, na verdade, ela quer criar um metaverso. Só que o metaverso, na prática, é uma tecnologia. E há 2 dias atrás saiu um modelo GNE3 da Google, que não está disponível ainda para uso, mas saíram os exemplos que você consegue criar um mundo virtual mesmo, né? Então, é o comecinho ali de uma coisa que vai acontecer, assim, bem doido. A gente vai viver muito isso ainda. Caralho, absurdo, velho. Absurdo. Isaías, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, cara? Óbvio que tem várias, né? Mas algo relevante pro papo, que eu tenho tanta... Eu queria entrar em 1 milhão de detalhes técnicos, mas acho que não vale a pena aqui. Acho que não, acho que fazer um apelo de novo aqui, humildemente, para os empreendedores, empresários brasileiros, para acordarem, porque, de fato, é a primeira vez que a gente, como brasileiro, tem a oportunidade de virar o jogo a nível mundo, né? Porque ficou muito mais fácil, tecnologicamente, a gente construir negócios inteligentes e disruptivos. E se a galera acordar para isso, a gente consegue fazer. As novas Big Techs podem sair do Brasil. A gente pode ter modelos saindo do Brasil, tecnologia saindo do Brasil, empresas saindo do Brasil, que podem dominar o mundo, né? Eu acho que é esse o ponto agora. Isso não sou eu que estou falando. Eu sou um mero mortal, que a gente faz aqui, vocês fazem em 1 mês, né? Olhando o tamanho do... A gente faz no ano, vocês fazem em 1 mês aí. Então, tem bastante chão aí para vocês que estão escutando caminhar. Então, eu sugiro começar logo. Eu sempre... vai dar muito trabalho. Vai, então começa logo. Não é para desistir, é para começar logo. Se agiliza aí, porque semana que vem tem um modelo novo, na outra tem outro, na outra tem outro, daqui a pouco, cara, é o que eu tenho que falar pra galera. Tem 3 meses que eu virou a chave e falei assim, meu irmão, se eu não me ligar, dono da empresa, 50 milhões de anos, foda-se, eu vou me tornar completamente irrelevante. Então, tô garantindo a minha sobrevivência e eu nem sei se eu tô no caminho certo. Eu sei que eu tô enfiado no meio e tô falando, cara, é isso, entendeu? É isso aqui que eu tenho que fazer. Até para revolucionar a empresa, modelo de negócio, custo, eficiência, cara, essa é a chave que eu tenho que virar, é essa atuação que eu tenho que ficar e casa com o meu perfil. É igual você falou, pô, se pudesse, alguém me vestia, alguém me dava comida, injetava aqui o café na veia e ficava só fuçando e mexendo. Esse é o meu perfil. Então, cara, isso caiu como uma luva também para mim, né? De você falar, porra, então eu não preciso gerenciar 10 pessoas e, porra, tem empresa inteira embaixo de mim, não quero. Eu quero gerar valor fazendo onde eu acho que eu consigo performar melhor, né? Ter uma visão de negócio e conseguir implementar sem depender de ninguém. Agora eu tô entendendo que é montar um time, ganhar capacidade de execução e botar mais projeto na rua, mais coisa interessante. E, pô, obrigado pelo papo. Né? Até, pô, é bom referência, né? Ter referência de quem já tá lá na frente. Então, animal. Muito bom. O Isaías, só pra finalizar, o que o Isaías gosta de fazer no tempo livre, cara? Você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de algum esporte, alguma coisa? E também, finalizando, se você quiser deixar alguma recomendação de estudo pra galera, algum livro que mudou a sua vida, algum documentário, enfim, um material que possa fazer sentido pra galera que tá escutando. Tá. Nas horas vagas, eu curto muito ir pro cinema, eu adoro cinema. E quando é possível fugir um pouquinho da rotina, aí eu vou para minha casa em Prédio Forte, levo meus guris, eu fico trabalhando lá na beira da piscina, curtindo um clima diferente. Ou viajar, né? Adoro viajar, esquiar, né? Basicamente é a mesma coisa. Eu criei esse ecossistema ao meu redor e eu junto essa galera para fazer as coisas comigo mesmo. E, assim, eu sou viciado em Disney, parque e Universal. Eu sou o doido do parquinho, então, se eu puder, fico lá. Eu vou na montanha-russa do Jurassic Park 5 vezes.
São foda mesmo? Eu nunca fui. São assustadoras mesmo? Ou para quem é adulto não é assim? É incrível. Se você nunca foi, se só foi em montanha-russa no Brasil, aqui é brinquedo de criança, né? Muito diferente. É muito diferente. Eu tenho muitos amigos que são tirada braba na hora da montanha-russa rega. Então, assim, eu sou apaixonado por isso. Meu sócio fala que eu sou Peter Pan, que eu não cresci, né? Eu acho que é meio que uma mistura, né? Eu sou o cara que, eu desde muito cedo foquei em trabalho, em negócios. Acabou que eu não construí muita coisa de vida pessoal, e tudo bem, foram escolhas. E eu gosto de ver o meu resultado hoje, desse jeito, e ver a diferença que fiz na vida das pessoas, as pessoas que apostaram nas minhas ideias e me acompanharam, o quanto elas cresceram, o quanto elas se tornaram relevantes. E tem tempo para cada coisa, né? Nesse momento, eu continuo nesse foco absurdo aí por construir algo revolucionário que mude o mundo, e não vou parar até chegar lá. Foda, hein? Bacana. Isaías, cara, muito obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo, sei que sua agenda é corrida pra caramba. Deixa um recado, velho, pra quem, como é que te acompanha, o que você tem pra oferecer pra galera aí também, o que você gostaria de dar de recado? Pode seguir lá no Instagram, Isaías Pertrelli, @Isaías Pertrelli, com 2 L's e Y no final. Eu, durante muito tempo, resisti em fazer o curso, né, que as pessoas falam, porque eu achava que, de alguma forma, isso diminuiria o que eu tinha feito, etc. E eu vi um vídeo de uma empresária também, né, Thay Dantas, ela falando sobre isso. Ela fala assim: chegou na hora dos bons aparecerem, luz para os bons, né? Ela fez uma parada. E aí eu entendi que não faz sentido também eu ficar com essa cabeça. Então, hoje eu tenho compartilhado um pouco mais do meu conhecimento, estou indo para algumas palestras para tentar ajudar outros empreendedores a abrirem a mente mesmo sobre isso. Não é por dinheiro, de fato, não vai chegar nada, nem perto, nem que eu cobrasse um valor bem carinho aí por uma palestra, não ia chegar perto do que minhas empresas podem me dar de resultado, mas eu entendo que eu posso fazer diferença. Se o meu objetivo final, com produtos, é fazer diferença na vida das pessoas, se eu faço isso na vida dos meus colaboradores, eu posso também fazer isso na vida dos empresários, dos empreendedores. Então, eu tenho me disponibilizado para isso. Hoje estou até pensando em fazer algum grupo, né, para juntar algumas pessoas, para criar uma cultura de empreendedores, um grupo de empreendedores que estejam realmente alucinados por isso e queiram construir coisas realmente fantásticas. Onde é que eu passo cartão? Onde é que eu passo cartão? Não tem ainda, que não tem preço, não pensei em nada disso, mas eu tenho pensado nessa ideia, e eu acho que isso também vai me ajudar, né? Porque é muito solitário, sendo bem sincero, essa posição, porque você basicamente não tem com quem falar e quem dividir desafios, e todas as minhas descobertas são solo, né? São sozinho. Então, é muito importante ter um ecossistema. Acho que isso pode ajudar muito empreendedores e pode, de alguma forma, também me ajudar na evolução das coisas que eu estou construindo. Então, espero que vocês que estão ouvindo aí mudem a cabeça de vocês e se disponham para esse novo momento do mundo. Entendam que não é mais sobre ganhar mais ou ter resultados, é sobre ficar vivo. E se você duvida, pesquisa um pouquinho, que você vai ver que tem muita empresa grande já morrendo e muita empresa que nasceu ontem faturando muito dinheiro, como Lovable, né, Base 44 e etc. Aí. É isso. Não poderia adicionar nada além do agradecimento. Isaías, muito obrigado, cara. Um excelente resto de semana aí. Muito obrigado pelo papo. E costumo falar com a galera aqui, a gente se vê daqui a 100 episódios. Vou te chamar de novo daqui a 100 episódios pra gente trocar ideia. Rapaz, como é que vai estar esse mundo? Acho que a Blue vai estar faturando um $1 trilhão pelo crescimento aí. E vou ficar curioso para saber como é que vai estar. Beleza? Vamos lá. Vai estar bom. Beleza. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Encerrando em 3, 2, 1. Valeu!